Paulo, tempo é teu. E já estamos a gravar. Já estamos a gravar, então. Obrigado, João, ah, e boa noite a cada um de vocês. Estamos quase a chegar ao fim, então hoje iremos abordar mais três dons espirituais, e são bastante desafiantes os dons também que iremos abordar hoje. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã e se entretanto forem surgindo dúvidas, então fiquem à vontade para irem colocando ou no bate-papo, ou se calhar depois guardar para uma pergunta mais no fim. Então nós hoje iremos estar a abordar dom de profecia, ensino e também o dom de exortação ou dom de encorajamento. Um, ok, então temos a ideia de profecia, o dom de profecia, e talvez aqui nós precisamos de ter algum ajuste no próprio conceito. Normalmente, quando nós olhamos para a profecia nas Escrituras, aquilo que fica mais na nossa mente é sempre a ideia de vermos um profeta como Isaías ou como Daniel a terem visões de algo que vai acontecer no futuro. Mas o conceito de profeta nas Escrituras vai além dessa ideia, onde notar, por exemplo, que Moisés por vezes é referido como sendo profeta, ou David, também é dito no Novo Testamento que ele seria então profeta, e mesmo dentro da própria cultura hebraica, alguns livros que são considerados livros dos profetas, nós não consideramos como livros proféticos. Então nós temos de Isaías em diante, esse volume de livros proféticos, mas na cultura hebraica o profeta fica mais com um conceito daquele que é o mensageiro e está a transmitir uma mensagem da parte de Deus. Então, nesse sentido, dom de profecia é comunicar o que Deus diz, é comunicar a palavra de Deus, comunicar essa palavra de uma forma clara, com criatividade, com autoridade também, comunicar com poder, e muitas vezes nós usamos a expressão de pregação, pregador. Normalmente, quando alguém vai dar uma mensagem, não dizemos que é um profeta, dizemos que é um pregador. Mas o conceito adequa-se também a esta ideia de dom de profecia, aquele que transmite a mensagem de Deus com clareza. Ora, num período em que a Bíblia não estaria toda ela escrita, essa mensagem de Deus transmitida com clareza através de um profeta, em alguns casos, no Antigo Testamento, ela veio a tornar-se texto escrito e aquilo que chamamos hoje palavra de Deus ou texto inspirado do Antigo Testamento, ou alguns casos texto inspirado do Novo Testamento. Atualmente, hoje, quando entendemos este conceito assim de dom de profecia, será então alguém que está a transmitir com clareza, com autoridade a palavra de Deus, mas agora já temos essa mensagem da parte de Deus, já temos escrita. Por exemplo, em Atos 15:32, então Judas e Silas, estamos naquele período das viagens de Paulo, e diz que Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. É interessante notar aqui que nós não temos propriamente escrito uma carta de Silas, ou um livro de Silas, um livro profético de Silas, portanto ele era profeta. Isso não significa que aquilo que ele diria era palavra inspirada no sentido de ser escrita e de nós hoje a termos, mas onde notar que tanto Judas como Silas, sendo profetas, o ministério deles, o serviço que eles faziam à igreja, temos duas palavras-chave aqui, dois conceitos-chave: consolar os irmãos e fortalecer os irmãos. Portanto, a ideia de fortalecimento e a ideia de consolo estão associados a isto. Não é necessariamente o dom de exortação que iremos ver mais à frente, mas mesmo assim transmitir palavra da parte de Deus, neste caso, palavra de consolo e palavra de fortalecimento aqui, de uma forma bastante clara, associado então ao dom profético, não aquele conceito, como às vezes temos, de alguém predizer o futuro. A função primária deste dom, então, não é predizer o futuro,
Antes é confrontar pessoas com verdade sobre Deus, com verdade sobre o que é o homem, e o resultado então seria convicção e arrependimento. Portanto, isto estaria dentro de um conceito de um exercício de dom profético. Nós não usamos esta expressão e se calhar é capaz de não cair bem no nosso ouvido, porque nós estamos habituados a ouvir esta expressão desta forma. Romanos 12, 6, naquele seguimento sobre dons espirituais que já tínhamos visto no início, tanto em Romanos capítulo 12, como em 1 Coríntios capítulo 12 também. Então Paulo escreve que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e se é profecia, se esse dom é de profecia, que seja segundo então a proporção da fé. E temos esta definição então sobre dom de profecia. Isto porquê? Porque Deus dá essa habilidade especial a certos membros do corpo de Cristo de receber e comunicar uma mensagem também da parte de Deus. Agora aqui tem uma outra adição, uma mensagem imediata de Deus ao seu povo mediante a revelação divina. Então não apenas no caso do Novo Testamento já está concluído de expor a verdade de Deus, a verdade neste caso, a verdade escrita como cânon das Escrituras, mas também temos alguns casos no Novo Testamento de profetas que tiveram uma mensagem imediata revelada pelo Senhor para a sua igreja numa situação bem circunstancial, e nós temos alguns exemplos disso no Novo Testamento. Então, alguns distintivos. Defender realmente conceitos do reino de Deus no nosso mundo, na nossa sociedade, proclamar o ensino, a verdade bíblica com autoridade também, e ver a verdade que os outros não conseguem normalmente ver. Portanto, ao ver o texto das Escrituras, ao relacionar, ver verdades ali contidas, que talvez outros se calhar leram, conhecem, mas alguma coisa nunca conseguiram saltar tanto aos olhos, digamos assim, e expõem essa palavra de Deus com essa autoridade e desafios também a responder de uma forma prática. Em quarto lugar, compreende o coração e a mente de Deus através de experiências por que passou, ou seja, a sua própria vida também. Aí o Espírito do Senhor também está a atuar na vida dessa pessoa para compreender e discernir mais quem é o Senhor, como Deus age, e isto obviamente contrastando também com a palavra escrita. Então é alguém, poderá ser perspicaz, encoraja outros a agir, não se compromete com outras situações que podem impedir o seu ministério, é ousado, tem essa autoridade da parte do Senhor, é convincente e confronta. Talvez depois derivado à sua personalidade, alguns destes pontos poderão sobressair mais ou não serem tão notados, tão evidentes. Então, alguns cuidados, todos os dons, não sei se têm notado ao longo destes estudos, mas todos os dons têm alguns distintivos e é também necessário ter alguns cuidados. E então, um dos cuidados é ter consciência que aqueles que ouvem podem rejeitar a mensagem se ela não for também transmitida simultaneamente com amor e com compaixão. A ideia de transmitir a verdade de Deus não é apenas uma forma crítica ou até se calhar mostrar alguma revolta com aquilo que está errado e falar num tom áspero, num tom amargo ou num tom de crítica, num tom de censura, mas é importante também que a pessoa que comunique possa também estar cheia deste amor e desta compaixão da parte do Senhor. E isso deve ser bastante importante. Não confundir que a ideia de autoridade fica associada à ideia de agressividade ou uma atitude mais brusca. Pelo contrário, se estamos a transmitir a palavra de Deus, sim, a grande mensagem é que Jesus veio para nos salvar. E essa é uma expressão do amor de Deus. Então, é necessário ter cuidado e cultivar também sensibilidade para comunicar com amor e com compaixão. Deve evitar o orgulho, pode levar a pensar que está sempre certo. Portanto, como ele
percebe as Escrituras, percebe, tem esse discernimento da palavra de Deus, da mensagem de Deus, pode pensar que o que ele diz quase que é a palavra inspirada. E isso desencoraja outros e podem não querer ouvir aquilo que ele diz. Então pode haver aí alguma situação de resistência ou de rejeição. Deve também lembrar que cada profecia deve ter como base o conhecimento e as Escrituras. Portanto, ter um bom discernimento daquilo que as Escrituras dizem. Deve conhecer o texto bíblico, discerni-lo, conhecer as Escrituras e também fazer uma boa leitura dos dias em que a própria pessoa vive. Então, nós temos um último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Nós conhecemos João Batista já no Novo Testamento, mas se considerarmos que o Novo Testamento inicia, por exemplo, com a morte e a ressurreição de Jesus, temos o momento da ceia em que o Senhor tomou com os seus discípulos, onde ele disse que estaria ali então a celebrar uma nova aliança, um novo testamento, digamos assim, antecipando a sua morte, com os símbolos de pão e do vinho. Nesse caso, João Batista, ele vive, ele proclama a mensagem de Deus e morre antes desta nova aliança ser celebrada. Então, nesse contexto, como que João Batista é um último profeta do Antigo Testamento, é um profeta que não tem um livro escrito, mas nesse sentido ele seria então um profeta, seria o mensageiro que Deus enviou para que ele preparasse o caminho diante de Jesus. E o próprio Jesus diz lá em Lucas 7:26, que se estes haver um profeta, sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Então, nós também, em geral, eu penso que na nossa linguagem evangélica, não usamos muito a terminologia de profeta para João Batista. Usamos muito o nome João Batista. É João Batista, é assim que ele é conhecido entre nós, mas a mensagem de João Batista era uma mensagem de profeta, uma mensagem profética que vinha da parte de Deus, e notem que a mensagem dele levava as pessoas ao arrependimento. E, aliás, até seriam batizadas também por João Batista. Há um outro caso no Novo Testamento, agora narrado também no livro de Atos, que se refere a 4 filhas. Os versículos anteriores aqui ao versículo 9 falam que estas 4 filhas eram de Filipe, o evangelista, e elas eram profetizas, elas profetizavam. Então, outra vez nós temos aqui, voltando a algumas questões que foram levantadas em outros estudos, dons para homens espirituais, dons espirituais para homens, aliás, ou para mulheres. Como nós notamos aqui, havia senhoras que tinham este dom de profetizas, e elas comunicavam esta mensagem de Deus. E isto acontece no Novo Testamento, filhas daquele Filipe evangelista que evangelizou o eunuco. Então é bastante interessante notarmos aqui a posição da mulher também de uma forma presente e ativa na comunicação da verdade de Deus no contexto de igreja. Então diz o versículo 9, este Filipe tinha então 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Então é um outro homem que era profeta, e vindo ter connosco, e nós temos aqui o tal conceito também de uma revelação divina imediata, que obviamente não tem o conceito de que tinha tanto no Antigo como no Novo Testamento, palavra de inspiração divina no sentido de ficar escrita como autoridade bíblica. Mas diz que este Ágabo então veio ter connosco e, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então é um aspecto bastante circunstancial desta ideia de profeta, que teve uma revelação da parte do Senhor, e de novo lembrar aqueles conceitos que temos estado a ver, que dons espirituais são manifestação, a forma como o Espírito Santo se manifesta através de nós, e neste caso o Espírito Santo na vida de Ágabo mostrou o que iria acontecer
ao dono daquele cinto, neste caso seria Paulo. Um alerta sobre esta questão, ainda sobre os dons espirituais, e Paulo, no capítulo 12, que nós já vimos, de 1 aos Coríntios, ele vai falando sobre a questão dos dons espirituais. Mas eu queria notar o fim do versículo 31, que depois vou saltar aqui o versículo 1 por uma questão de espaço nos slides, mas é uma transição dele ter discorrido sobre dons espirituais e algo que é extremamente importante, que sempre se tem de estar atrás deste exercício de dons espirituais. E então Paulo continua assim, em conclusão do que ele tem vindo a falar no capítulo 12. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Então ele começa a discorrer sobre o amor, e quando chega ao versículo 2, ele diz, o versículo 2 do capítulo 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé ao ponto de transportar os montes e não tiver amor, nada serei. Então, o exercício de dom espiritual desprovido daquela ideia de amor, de compaixão, de termos um interesse genuíno pelos outros, quer eles conheçam o Senhor ou não, e por vezes aqui temos que ter algumas situações delicadas, porque sobretudo quando estamos a lidar com pessoas que, conhecendo o Senhor ou não, estão a andar ou estão a ter atitudes erradas que se calhar nos podem criar a nós sensos de injustiça ou sentidos de revolta, se calhar de aversão contra o pecado, em vez de estarmos a comunicar esta verdade de Deus com amor e com compaixão, podemos comunicar com uma motivação ou com algo misturado no nosso coração, e que não é propriamente aquela graça de Deus que está a ser transmitida, e devemos sim ter muito cuidado com isto. Há uma linguagem que fala muito alto, que é a linguagem não verbal. E nós podemos às vezes estar a dizer palavras certíssimas, verdades bíblicas certíssimas, mas a forma como nós abanamos a cabeça, ou mexemos as mãos, ou a nossa forma de olhar, o nosso próprio tom de voz, pode estragar completamente aquela boa palavra que está a ser dita. E é necessário também discernir a altura para comunicarmos. Não é apenas dizer, eu tenho o dom de profeta, ou o dom disto ou daquilo, eu vou fazer agora. Há um texto em Provérbios muito interessante que diz que, como maçãs de ouro numa salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E isto requer de nós sabedoria, sensibilidade, sim, e como Paulo enfatiza aqui, amor. Se estamos a comunicar a palavra de Deus, ela tem que ser comunicada com amor. Então, Pedro, ele escreve também assim no capítulo 19 da segunda carta, 2 Pedro 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. De novo, o que nós temos aqui não é a nossa vontade própria, humana, de querer comunicar a palavra de Deus, não é isso o exercício de um dom espiritual, mas é quando o Espírito Santo está presente e se manifesta em nós. Então, isto de novo vem reforçar mais ou menos aquela definição, aquela distinção que eu enfatizei a semana passada. Dons espirituais não é fazer apenas uma coisa bem feita. Podemos fazer várias coisas bem feitas. Isso não significa que é um dom espiritual. Nós temos gostos, nós temos vontade, nós vemos necessidades e agimos e empenhamos naquilo que fazemos com uma excelente motivação para agradar, servir ao Senhor, ajudar a igreja a crescer. No entanto, isso só por si
não é um sinónimo, não é um indicador de que estamos perante o exercício de um dom espiritual. Tem que ser algo que é motivado, é gerado, é a manifestação do Espírito Santo em nós, através de nós. E de novo aqui Pedro foca isso. Estes homens santos falaram da parte de Deus, movidos então à ação do Espírito que estava neles, e então temos esse conceito de profecia, capacidade dada por Deus para revelar a verdade de Deus, proclamá-la de forma relevante, oportuna, para compreensão, ah, correção, arrependimento ou edificação. E temos então aqui também, primeiro aos Coríntios, do capítulo 12, uma parte do versículo 7 e também do 10. De nova ideia, a manifestação do Espírito é concedida. Então, não é o ser humano com as suas capacidades a fazer, mas é a forma como o Espírito Santo se manifesta, incluindo a profecia. Outro dom também que iremos então abordar hoje é dom de ensino, capacidade dada por Deus para entender e explicar com clareza e ter incluído também este conceito de aplicar de forma prática a palavra de Deus, ajudando outros a se tornarem mais maduros, o crescerem em Cristo. Aliás, eu creio que devem ter na vossa memória ainda aquele texto em Efésios 4, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que está relacionado com a questão do ensino, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo. E Paulo, então, quando ele escreve a Timóteo, ele tem também este cuidado, e talvez Timóteo tivesse dom de ensino, ou pelo menos ele teria que exercer esse ministério. E Paulo exorta porque aquilo que da parte dele ouviu, para transmitir a homens fiéis. E esses homens serem também capazes, serem idóneos para instruir outros. Então, não é apenas uma questão de conhecer bem as Escrituras para ensinar, sim, isso tem que ser feito, mas também estamos aqui perante algo que requer mais a discernir dons espirituais. Alguém que tem dom de espiritual de ensino poderá ensinar outra pessoa e discernir nela o mesmo dom para passar um legado, não é? Porque estamos aqui hoje, este ano, e para o ano que vem não temos a ideia do que irá acontecer. E não é apenas a questão de ficar connosco, de ser o nosso ministério. O ministério, nós desempenhamos o ministério, Deus usa-nos, mas a igreja é de Deus, o serviço é para Deus, a glória é para Deus, somos apenas instrumentos, não podemos reter nada, porque tudo aquilo que temos e somos é do Senhor. Então, se Deus nos tem agraciado, o que nós temos que fazer é treinar outros para que outros possam também ser usados igualmente pelo Senhor e desenvolver também os seus dons espirituais. E essa é a preocupação, é a exortação, a mensagem que neste caso Paulo está aqui a transmitir a Timóteo, não apenas passar a ele o que ele sabe, mas estimulá-lo para que ele possa fazer a outros que têm capacidade para continuar também a fazer. Então, o dom de ensino dá a habilidade de partilhar conhecimento, de auxiliar no crescimento e desenvolvimento que vai servir, vai edificar os membros do corpo de Cristo. Por exemplo, lemos em Atos 20, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. E esta era uma característica interessante da igreja de Atos, que nos nossos dias tem-se perdido. A igreja reunia-se em casa. Então o tempo de comunhão realmente era comunhão, porque partilhavam um espaço da casa de alguém. E nós hoje temos instalações próprias e chamamos até as instalações igreja, e às vezes quase confundimos a igreja corpo de Cristo com a igreja prédio. E em vez de estarem de casa em casa, nem em ambientes familiares, partilhando a verdade de Deus, às vezes quase que fica uma coisa mais profissional, temos um espaço só para o ensino e temos um horário mais formal, e temos um ensino também mais formal, e
isso poderá, por vezes, dar aso ao tal conceito de amor, de sensibilidade, de proximidade, de comunhão com o outro, e se diluindo, do que quando somos recebidos na casa de alguém e, obviamente, o amor está presente, é esperado e quem sai ajuda a limpar e há partilha. E é uma característica muito interessante que temos aqui o ensino publicamente, mas também de casa em casa. Este é um ambiente tremendo na igreja de Atos, que por vezes eu creio que faz falta na igreja dos nossos dias. Somos por vezes demasiado individualistas, em vez de termos estes tempos de partilha e comunhão, como que profissionalizamos mais o nosso culto ao Senhor e esquecemos de ter esta grande dimensão de calor humano, de estarmos uns com os outros e juntos temos estes exercícios de partilha de dons espirituais, de dar e receber. Talvez alguém vai exercer um dom espiritual de ensino e vai receber um dom de hospitalidade. Há uma partilha. E isso, por vezes, nós esquecemos. Ensinar é a habilidade de entender e comunicar a fé cristã e a palavra de Deus de maneira que os outros possam compreendê-la e aplicar à sua própria vida. É extremamente importante esta ideia de compreender as Escrituras, mas não apenas de saber mais doutrina, não apenas no sentido de saber grandes verdades bíblicas ou de recitar versículos de cor. É bom isso, tudo isso é bom, mas a si próprio pode ficar apenas demasiado mundo teológico, mundo de ideias. E é necessário sim compreender e depois fazer aquele exercício. Hoje eu estou no século XXI, estou numa Europa materialista, estou numa sociedade pós-moderno, estou enquadrado num mundo de trabalho, sou um patrão, sou um empregado, sou um aluno, sou um professor, sou reformado. Como é que esta palavra agora eu posso aplicá-la hoje? Qual é o princípio que daqui eu posso extrair para a minha vida? Que mudanças eu tenho que fazer na minha vida para ajustar mais a esta palavra que Deus está a dizer? Em consequência do exercício desse dom, outros membros do corpo de Cristo são preparados e vão crescendo, eles vão amadurecendo em Cristo pela sua graça e vão ser discípulos, verdadeiros discípulos de Jesus, que irão então também fazer outros discípulos. Os que têm o dom de ensino são capazes de comunicar informação relevante e isto traz saúde, é saudável, porque tem esta ideia de crescimento em maturidade espiritual do corpo de Cristo. E os outros aprendem e são edificados. Portanto, seriam algumas conceitos sobre a questão do dom espiritual distintivos, proporciona discernimento bíblico para lidar com situações do dia a dia. De novo, estabelecer esta relação entre aquilo que a palavra de Deus diz e os desafios que nós enfrentamos diariamente na nossa vida e como esta palavra ela se pode tornar viva, eficaz nos dilemas, nas questões que nós enfrentamos na nossa vida. É alguém que tem o dom de ensino, é capaz de instruir, de repreender, de corrigir, de treinar em justiça e dar uma apresentação completa do conselho do Senhor para que a vida seja realmente transformada. Então, não estamos aqui apenas a falar de um caráter de pessoa, o seu próprio caráter, mas da manifestação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. É assim que funcionam dons espirituais, a manifestação do Espírito. Então, é necessário dar atenção a detalhes, não é apenas ler, apanhar o conceito geral, uma característica é de notar algumas coisas que se calhar outros não notam, alguns detalhes que são extremamente importantes. E prepara-se empregando muito tempo na questão de estudo e reflexão. Uma vez eu tive uma situação muito interessante no fim de ter pregado. Uma pessoa chegou ao pé de mim e perguntou-me que eu, se calhar, era capaz de levar 10 minutos a preparar um sermão. Ah, eu optei por perguntar porquê. E a pessoa disse é que parece que fala assim, já sabe as coisas todas. Eu agradeci, não sei se seria propriamente um elogio ou não,
Mas não, eu não preparo um sermão em 10 minutos, eu não preparo um estudo em 10 minutos, são largas horas, são dias. E, e quem tem este dom de ensino não pode pensar que por causa de ter o dom de ensino, senta-se, ora, lê a Bíblia e a seguir a coisa sai. Poderá acontecer, Deus, se estamos a falar de um milagre, sim, Deus pode fazer milagres, mas quem tem o dom de ensino tem que ter paixão por ler, tem que ter paixão por aprender, tem que ter paixão por estudar bem a língua e a gramática portuguesa, que é a língua em que temos a escrita Bíblia, e se tiver a oportunidade, aprender também as línguas em que estes homens do Antigo e do Novo Testamento escreveram as Escrituras, enriquece muito. Então, é muito difícil alguém pensar neste exercício do dom de ensino e pensar que a coisa vai ser feita com muito pouco tempo, porque o Espírito Santo vai fazer tudo por ele. Não, sempre tem muito tempo, longos períodos de estudo, de aprendizado para poder comunicar a palavra do Senhor. Cuidados. A percepção de que possui conhecimento ou compreensão bíblica superior pode dar origem ao orgulho. Então, se está a ensinar, os outros aprendem. Se ele está a ensinar é porque os outros não sabem. E de repente pode ficar vaidoso, pode ficar orgulhoso, pode ficar a pensar que todos dependem dele, ele é que sabe, e se calhar chegar até ao ponto em que ninguém o pode questionar, ninguém pode pôr questões, porque senão estão a desautorizar ou qualquer coisa, ele é que conhece tudo. Isso é um perigo, é algo que tem que se ter em conta. Ao ensinar, pode focar demasiado nos tais detalhes, que tem tendência para notar, e e falha no geral e na aplicação prática. Então, se calhar há detalhes, há coisas que vão ser importantes e às vezes nem vão ser comunicadas. Ficam só ao trabalho de casa. E tem que lidar com esse tipo de frustração também, porque se calhar às vezes gastou 3, 4, 5 horas num detalhe que enriqueceu o sermão. Ninguém sabe daquele detalhe, nem ninguém vai saber as horas que gastou. O sermão vai fluir, certamente o Senhor vai abençoar. E é necessário então lidar com estas situações também complexas e não focar tanto em detalhes. Deve também lembrar que a espiritualidade não é medida pela quantidade de conhecimento. Portanto, não se pode pensar quanto mais sabe, mais espiritual é. Não, não existe esse relacionamento, não existe essa proporção. Em Atos, então, nós temos também um exemplo de alguém que estava a ensinar Apolo, e o versículo 24 do capítulo 18 diz que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Salientar aqui duas coisas. Ele era homem eloquente e poderoso nas Escrituras, portanto, estamos a ter aqui um contexto de Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia, estaria a ser formado e construído, e também era instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele já tinha conhecimento da mensagem também dos discípulos. Depois, versículo 26, ouvindo, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Entendendo que alguém que ensinava e sabia bem, no entanto, também teve que aprender com outros que tinham mais exatidão. E notem, muito interessante aqui, de novo uma referência, que não temos apenas o nome aqui do homem, mas temos Priscila e Áquila, sendo até o nome da senhora que surge em primeiro lugar do que o marido. O que leva, por vezes, a questionar se a pessoa que teria mais essa habilidade para o ensino não seria a esposa, Priscila, e Áquila não tendo tanto essa capacidade. Mas não vou ser perentório nisso. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-nos os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam querido. Então, temos também aqui este exercício de ensino, que recebe ensino, e é necessário, de certa maneira, também ter um coração humilde para perceber que não se sabe tudo, que é necessário também aprender. Por último, o dom de exortação. Então, a capacidade divina de apresentar a verdade de maneira a fortalecer
confortar, estimular a ação aqueles que estão desencorajados ou vagueia na fé. E temos essa exortação de Paulo em Romanos 12 para aquele que exorta que faça com dedicação. Então, falar palavras de conforto, de consolo, de encorajamento, de admoestação, de aconselhamento, de maneira a eles serem fortalecidos, edificados. E eu juntei estes 3 dons para verem que todos eles estão ligados com a ideia de transmitir a palavra de Deus, todos eles têm algo em comum, que é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, todos eles têm esta ideia de falar, e em todos eles está implícito a ideia de amor, de compaixão. No entanto, um expõe a palavra de Deus com autoridade, o profeta, pregador, outro ensina de maneira a compreender e aplicar à vida, e este encoraja, estimula, traz consolo ou aconselhamento para a vida. Portanto, são algumas ligeiras diferenças que talvez podem estabelecer entre estes dons espirituais. E de novo temos Paulo a exortar Timóteo: aplica-te. E de novo, não pode haver a ideia de que dom espiritual substitui trabalho. Até à minha chegada, aplica-te à leitura, aplica-te à exortação, aplica-te ao ensino. Ou seja, Timóteo gasta horas a ler, gasta horas com pessoas, gasta horas a aprender, gasta horas a ensinar. Não pode ser trabalho rápido, tem que ser lento e tem que haver paixão e envolvimento nisso. Então, estimular os outros através de conselhos sábios e oportunos. A exortação constrói o corpo de Cristo, ajuda discípulos novos na fé ou mesmo em idade, jovens, adolescentes, a acertarem a sua vida com o Senhor, crerem na presença do Espírito Santo nas suas vidas, e muitas vezes está ligado com esta ideia de aconselhamento, estar ao lado de alguém, ajudar. Aliás, esta palavra exortação, a raiz dela vem da mesma palavra que João descreve no seu Evangelho acerca do Espírito Santo como o Consolador. Algumas traduções usam essa expressão, e na primeira carta de João surge no capítulo 2 como advogado junto ao Pai. E a ideia que temos ali é alguém que está ao lado, em apoio, em auxílio, em consolo, em instruir, a guiar em verdade, seja lá qual for a vertente, mas é alguém que não está contra, não é alguém que está contra mim, mas é alguém que está a meu favor, que exorta. Exortação não é a repreensão para pôr abaixo, é ajudar a levantar, a caminhar e trazer conforto. E temos aqui em Hebreus 10:25, façamos admoestações, e é a palavra também que temos para exortação, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Distintivos do dom de exortação: ficar ao lado daqueles que estão desencorajados para fortalecê-los e reafirmá-los. Por vezes confunde-se exortação com chamar a atenção. Então, em vez de ficar ao lado, é ficar contra. Em vez de tentar compreender e apoiar, é acusar do erro. Não é isso o dom de exortação. Ficar ao lado dos que estão em baixo e ajudá-los a crescer. Não é ficar em cima com atitude de superioridade. Desafia, conforta, outros para eles continuarem a andar na verdade e confiarem nas promessas do Senhor, crescendo, leva-os também a agir, e aqui o resultado é muito semelhante tanto ao da pregação ou profecia, que leva de novo a aplicar a verdade bíblica à sua própria vida. Motiva os outros a crescer e enfatiza as promessas de Deus e tem confiança na vontade do Senhor, e isto num contexto de encorajar outros a seguir. É positivo, motivador, é desafiador, encoraja, anima, sustenta, dá e transmite confiança. Cuidados: pode ser demasiado otimista, muito simplista ou bajulador, porque a ideia é que quer encorajar o outro. Então, por vezes, pode, se calhar, dizer coisas que não haveria necessidade de dizer, talvez ter mais cuidado com essa boa vontade para encorajar outros.
Deve tomar tempo para compreender onde os outros estão e do que eles necessitam. Em vez de começar logo a dar sugestões, conselhos, e é necessário se calhar às vezes parar e esperar para tentar compreender o que é que está a acontecer e pedir a direção do Senhor, obviamente. Pode querer dizer somente coisas positivas para outros, evitar ser direto e confrontá-los quando isso é necessário. Então, de novo, temos Paulo e Barnabé, e que eram também pessoas que encorajavam. Aliás, Barnabé já é conhecido desde o início do livro de Atos, o seu nome transmite essa ideia. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós podemos ver aqui este Barnabé, um homem que encorajou, que levou a igreja a aceitar Paulo, um homem generoso, que contribuía também generosamente para a igreja. Podemos imaginar, se calhar aqui até mais Barnabé, a exercer esta ideia de encorajar, de fortalecer, transmitir esta graça de Deus para que os irmãos possam ficar firmes através das dificuldades que eles vão certamente enfrentar na vida. Obrigado, e terminei aqui então 3 dons que eu espero que entre nós haja e sejam bem usados. Obrigado, Paulo. Vamos então à parte prática, onde vamos nos dividir em mini-grupos, como habitualmente. Penso que já todos estão habituados, não é preciso explicar muito o conceito. E com base nisto que nós ouvimos, nestes 3 dons, vamos fazer aqui um pequeno exercício, falando aqui, feito uma comparação, porque estes 3 dons encaixam-se perfeitamente nesta história, que é a história de Jonas. Jonas também um profeta, vemos que no livro não diz que é profeta, mas podemos encontrar em 2 Reis, que ele era filho de Amitai, o profeta realmente, e vemos aqui que ele teve um ministério, em uma ordem da parte de Deus para ele se dispor e para ir à grande cidade de Nínive. E então vemos aqui estes 3 dons aqui aplicados, da profecia também, a parte realmente desta exortação para poder chamar a atenção daquele povo e de certa maneira poder fazer com que eles se voltassem para Deus, a parte também aqui do ensino em que nós também vemos aqui aplicado. E a ideia aqui era que nós possamos fazer esta comparação com base nas Jonas e conhecendo a história de Jonas. Podemos fazer a comparação da mesma maneira com a igreja e perante a grande comissão que nós temos também a ordem. É curioso que aqui este texto dizia exatamente de Paulo e Barnabé, que eles foram lá e fizeram naquele lugar muitos discípulos. E a ordem que temos da parte realmente do Senhor é que ide e fazei discípulos. E depois, mais à frente, continua a dizer, ensinando-os a guardar. E esta é a parte mais difícil, é que às vezes nós falamos, em vez de discípulos, nós falamos de crentes. Foi lá e converteu-se muita gente, e já está. Portanto, mas há aqui uma parte mais difícil que é, ou seja, a partir do momento que vem a crença, fazer discípulos, é preciso o ensinar a guardar. Estes 3 dons parece que é tudo palavra e falta ação. Falta depois este movimento, porque parece que fala-se e não se faz muito, mas o ensinar a guardar implica realmente depois uma ação, uma parte prática. E então eu vou colocando já aqui a pergunta no bate-papo, que é a seguinte, portanto, com base nestes 3 dons, profecia, exortação e ensino, comparar Jonas com a igreja, perante esta grande comissão que realmente que a igreja teve, perante o desafio que também que Jonas teve, e quais os aspectos práticos, positivos e negativos que a igreja neste momento está a ter.
Temos alguns aspectos positivos, vamos nomeá-los. Temos alguns aspectos negativos, vamos também falar sobre eles. Portanto, a ideia é podemos fazer uma meditação com base realmente nisto que nós ouvimos, com base aqui nesta história que vemos de Jonas e que conhecemos, que Jonas foi desafiado a poder exercer, de certa maneira, um pouco destes 3 dons, e a igreja que também é chamada a exercer na prática estes 3 dons, o que é que nós temos feito? Que aspectos práticos, positivos e negativos temos então a nosso favor ou contra nós atualmente? Vamos então fazer a divisão, escolham um responsável para depois fazer no final um resumo daquilo que foi falado, não é o que a pessoa escolhida vai ali naquela altura dar a opinar, mas um resumo do que o grupo falou e assim podemos partilhar em conjunto depois os resultados finais, voltando aqui novamente à sala principal. Ruth, força, vamos dividir então em 4 grupos. Então, meus irmãos, de regresso aqui à sala principal. Vamos lá. Primeiro grupo, compartilhado de uma forma resumida e prática, aqui as vossas conclusões. O grupo 1 era o grupo do Pedro Costa, o homem Exatamente. que lança os desafios e as perguntas. E sou eu a respondê-las. Isso assim é batota. Tu lanças a pergunta e respondes. O meu grupo fez uma partida, todos eles desligaram os micros e não sei o quê, e quando eu disse que era eu, eles ligaram. Não foi bem assim, mas pronto. Mas de qualquer maneira, nós, resumindo aqui o tempo, nós começamos primeiramente pelos aspectos positivos que atualmente a Igreja tem feito. Portanto, hoje, atualmente as igrejas estão muito mais bem equipadas, a nível mesmo da comunicação, existe também mais liberdade, temos também mais cristãos, ou seja, já torna-se, comparado com aquela altura de Jonas era o único perante aquela grande cidade, nós temos agora muitos mais outros cristãos com que nós podemos nos relacionar. Existia também, ou seja, atualmente a Igreja tem feito um trabalho a nível de traduções da palavra de Deus em vários idiomas, há o acesso às escrituras que naquela altura não existia para que as pessoas pudessem, e aquela cidade pudesse saber ou conhecer mais de Deus, e nós temos tido realmente esse papel e algum desses ministérios também mais avançados. Também falamos que em alguns países também existe algumas perseguições, e não temos aqui uma ideia ainda de como era naquela altura de Jonas, se havia perseguição ou não. Conhecemos um bocadinho mais depois com o Império Romano e nos tempos de Jesus e o início da Igreja, mas aí não sabiam. Outra das coisas também é que Jonas não gostava das pessoas daquela cidade. E nós atualmente gostamos de algumas pessoas, ou seja, ele não gostava de nenhuma, não se interessava por nenhuma, e um aspecto positivo é que nós ainda nos interessamos por uma ou outra pessoa e que temos algum interesse e lá partilhamos ou alertamos essa situação com uma ou outra pessoa. Relativamente a aspectos negativos, falamos que existe, atualmente a Igreja tem várias divisões doutrinárias e denominacionais, portanto, cria aqui confusão essa situação. Consideramos também que ainda, como o Jonas, a Igreja ainda andamos no barco, no meio da tempestade, no nosso cantinho, no nosso individualismo, nós lá vamos à Igreja que está ali meio escondida e lá estamos e não nos preocupamos muito com os outros que estão ao nosso redor. Portanto, há uma falta de visibilidade pública e não alertamos os outros. Há uma falta também da ousadia. Jonas percorreu aquela cidade durante um dia em que andou a alertar que aquela cidade ia ser destruída. E nós, nos dias atuais, sabendo realmente aquilo que vai acontecer, em que o Senhor virá, e então automaticamente temos aqui uma noção em que vai haver pessoas que estão a caminho do inferno e nós não as alertamos. Da mesma maneira como Jonas alertou que aquela cidade ia ser destruída,
Deus também nos alerta a nós para podermos ir alertar as grandes cidades que nós temos atualmente, que essas pessoas também vão ser destruídas devido realmente ao seu pecado, se não se arrependerem, se não converterem-se e voltarem-se para Deus. E nós, quanto a isso, estamos lá no fundo do barquinho, muito pensar nós gostamos de ir à igreja, nos alimentarmos e esquecemos muito dos outros nesse sentido. Obrigado, Pedro. O grupo 2, então, era o grupo onde eu estava e o nosso porta-voz é o nosso irmão Humberto. Olá a todos. Oh, irmão, o micro desativou-se, tem que ativar o micro. Irmão Humberto, tem que ativar o micro. Sim. De facto, surgiram aqui algumas ideias. Já nos fugiu. Eu acho que a igreja não foge ao compromisso, ou não deve fugir aos compromissos, não é? Também essa é uma das diferenças. Uma semelhança é que a igreja às vezes até é contrariada, às vezes nós até falamos de Cristo, às vezes não por livre espontaneidade. E outra diferença também é que Jonas no final não se compadeceu das 120 almas que de facto existia na grande cidade de Nínive. Também eu faria uma pergunta: se Deus mandasse individualmente a uma cidade pregar, uma cidade inimiga, ou falar com uma mensagem que aquela cidade iria ser destruída, até que ponto é que nós seríamos melhores do que Jonas? Falta aqui, a falta de testemunho também acontece muitas das vezes na igreja. Jonas teve que testemunhar, porque a sorte caiu nele, e Jonas teve que testemunhar efetivamente da sua crença, quem ele era, teve que mostrar ali de facto quem ele era. Acho que a exortação e o ensino na vida de Jonas não há muito, quer dizer, ele não ensinou a outro, não é? E exortação também não vemos aqui muito esses motivos. A igreja de hoje em dia tem muitos motivos para exortar e para ensinar. Jonas só profetizou ou só evangelizou. Houve ensino, não houve ensino, mas falou acerca de uma ameaça, de uma mensagem tremenda, porque Deus iria destruir aquela cidade, um aviso de facto solene para todos quando estavam ali. Em relação de facto, a igreja hoje em dia está a falhar, talvez que às vezes nós podíamos falar mais para fora, e às vezes com temas muito crentes, como o arrebatamento, como a grande tribulação, os últimos dias que poderão estar prestes a surgir, e às vezes não falamos exatamente dessas situações. E acho que aqui a igreja podia falar destes temas. Às vezes há muita curiosidade, quando nós falamos do arrebatamento, quando falamos às pessoas da grande tribulação, há de facto muita curiosidade. Falar das profecias que estão a acontecer, portanto, foi o que o teu irmão disse, não é? E acho que a igreja tem que falar mais para fora, e não propriamente dito guardar as coisas para nós. A exortação e o ensino é muito importante, toda a igreja deve se focar muito no ensino e na exortação, e foi mais ou menos isto que falámos no geral. Obrigado, irmão Humberto. Grupo 3, que era o grupo onde estava a Ruth. Quem é que é o porta-voz? O grupo onde estava a Ruth? Eu. Irmã Celina. Ok. Houve alguma discussão, mas alguém disse que o pregar, ou o dom de pregação, o dom de profecia, não é só subir ao púlpito, ler a palavra e pensar que está tudo feito. Precisamos também da direção do Espírito Santo. No entanto, alguém acabou por dizer que a direção do Espírito Santo na pregação, no ensino, pode ser desculpa para a nossa falta de preparação também, não é? E, portanto, ir pregar também sem preparação numa altura em que, pelo menos, a camada mais jovem tem mais conhecimento, mais preparação, mais estudos,
se quem está à frente, se quem tem de subir ao púlpito, se quem tem de ministrar ensino não estiver bem preparado, terá muita dificuldade em alcançar a faixa etária que tem maior conhecimento e que põe perguntas mais complexas e que quer saber mais. Portanto, só com estudo realmente é que conseguimos apresentar uma mensagem com clareza. Também se diz que Jonas parecia que tinha os 3 dons, mas na realidade parece que não tinha. Em princípio ele ia ali só com o dom da profecia, não é? E só profetizou, como alguém disse, só disse 7 palavras atravessando a cidade. Também, em relação ao ministério de exortação, se ele for exercido sem amor, também será muito difícil podermos ministrar este dom. E alguém disse também que a igreja, pelo menos as nossas igrejas locais, muitas das nossas igrejas locais cultivaram o dom da ocupação do lugar na igreja. Também é um dom precioso, não é? Ocupar o nosso lugar. Já agora, isto eu não falei, mas lembro-me desde sempre na minha juventude, quando eu, porque era trabalhadora estudante e às vezes não podia mesmo ir ao culto quando eu faltava, ao princípio eu chegava ao pé dos responsáveis da igreja e pedia desculpa de não ter conseguido ir ao culto ou coisas desse género, e a resposta foi sempre a mesma. A responsabilidade é de cada um. Se vem, vem, se não vem, não vem. Portanto, isto também manifesta falta de amor e falta de interesse por aqueles que se podem afastar, não é? Então, nós verificamos que é importante o ensino na igreja e verificamos também que há falta de discipulado e de paixão pelas almas que se perdem à nossa volta. Muito bem, obrigado, irmã Celina. Por último, o grupo do Paulo Oliveira, quem será o porta-voz? Paulo Costa, faz favor. Pronto, tenho a responsabilidade de encerrar isto, não é? Eu tenho aqui algumas questões que nós falámos e nós baseámos naquilo que falámos exatamente na pergunta que foi colocada à luz da vida de Jonas e da situação de Jonas, como é que a nossa igreja hoje reagiria. E nós falámos que Jonas, perante a ordem de Deus, decidiu fazer a sua própria vontade, não é? Houve o irmão até que disse que Jonas tentou fazer o mínimo dos mínimos, como se lê lá em Jonas 3:3, não é? E para fazer os mínimos dos mínimos, ele chegou a receber uma repreensão de Deus em que, como sabemos, Deus usou aquele peixe para o corrigir e para que ele, na verdade, levasse a mensagem que Deus tinha pedido. Na verdade, reconhecemos também que deveria ser muito difícil para Jonas ir até Nínive e ver os ninivitas, porque eles eram maus, eram cruéis, e devia ser bastante difícil para Jonas fazer aquilo que Deus pediu. Mas essa era a mensagem, não era? Que ele deveria ir e levar a mensagem. As verdades dos nossos dias, perante a situação que temos, outro irmão partilhou, devem ser comunicadas e levadas às pessoas com toda a humildade e todo o amor, como também falámos sobre os 3 dons que hoje falámos, porque se não forem executados com amor, nada vale, não é? E isso ajuda muito. Vimos também que outro irmão falou que Jonas no fim foi levado ou forçado, de alguma maneira, por Deus, a levar a mensagem àquelas pessoas de quem ele não gostava, não é? Eram pessoas que ele não gostava. Estas foram as partes negativas que nós iniciámos por falar. Depois falámos sobre algumas positivas, não é?
nós devemos, ao contrário daquilo que aconteceu com Jonas e do exemplo de Jonas, olhar para as pessoas com realmente um olhar de amor e de compaixão pela necessidade que elas têm de conhecer a mensagem, não é? Nós vimos também que nos nossos dias, outro irmão partilhou, haverem vários grupos de pessoas que se calhar nós como crentes, quando olhamos para elas, também não gostamos muito delas. O caso dos toxicodependentes, os alcoólicos, os movimentos homossexuais, tanto femininos como masculinos, enfim, todos esses movimentos que nós poderemos ter que enfrentar e também devemos levar a mensagem. Se por acaso eles entrarem na nossa igreja, ou se estivermos em contacto com eles, como é que nós reagimos? Será que reagimos com rejeição como fez Jonas? Esta foi uma questão também que nós colocámos. E eu vou até um outro irmão que também comentou que a vontade de Deus vai ser sempre cumprida. Quer nós queiramos ou não queiramos, a vontade de Deus é sempre cumprida, não é? E que deu ainda o exemplo de que Jonas, e a situação de Jonas não era um exemplo para a igreja, não era um exemplo para a igreja dos nossos dias. Houve até um irmão que falou que em situações destas, caso apareçam perante nós, na nossa igreja, que na altura certa o Espírito Santo dará sabedoria e aquelas pessoas que têm o dom irão, de alguma forma, abeirar-se dessas pessoas e cuidar delas e tratar delas. Houve até um exemplo dado de um alcoólico que às 10 da manhã já cambaleava na rua e chegou à porta da igreja e quis entrar, e uma irmã dessa igreja recebeu, e ao contrário do que poderia acontecer, em vez de colocá-lo nos últimos bancos, colocou-o nos primeiros, ficou ao lado dele e cuidou dele durante aquele tempo, deu-lhe uma Bíblia para ele poder participar da leitura, e depois no final o pastor também falou com ele e era o grau de álcool, segundo o exemplo. Quando ele saiu do escritório com o pastor, ele teve que deixar as portas abertas e janelas, porque era um ambiente que não se suportava. Focámos ainda que em todas estas situações que nós podemos enfrentar, e só podemos fazê-las pelo amor, nós temos ainda, por exemplo, o caso dos nossos filhos, que hoje contactam com casos idênticos a estes, não é? Foi até dado o exemplo de, foi o Paulo que deu este exemplo, de que numa escola, na aula de moral religiosa, haviam duas meninas que eram homossexuais, lésbicas, não é? E isto os nossos filhos podem também ser confrontados com situações destas, e nós temos que saber não só ajudar estas pessoas, mas ajudar os nossos filhos a lidar com elas nos momentos em que têm contacto com estas pessoas. E isso é importante que nós também possamos normalmente ajudar a nossa própria família para enfrentar estes casos e para que estes casos não possam afetar as nossas famílias, os nossos filhos, ou até pessoas da nossa igreja, mas que nós, pelo nosso testemunho pessoal, às vezes as palavras não contam, não é? Às vezes conta mais um exemplo que o crente dá, um exemplo humilde e com amor perante estas pessoas, do que estarmos a chamá-los à atenção, tal como era a mensagem que Jonas tinha que levar, não é? Para aquela destruição. Mas este deve ser o método que nós falámos que poderíamos usar nos casos que são hoje reais na nossa sociedade e que muitas das vezes temos que enfrentar, e poderemos enfrentá-los no futuro, tanto na nossa igreja como na vida real. E basicamente foi isto que nós
comentámos e falámos. Obrigado, Paulo, também pelo contributo do vosso grupo. E efetivamente estamos a chegar ao final do nosso tempo, são 10h30, mas realmente, e principalmente aqueles que têm algum destes dons, de exortação, de ensino, de profecia, que não façamos como Jonas, pelo menos naquela primeira fase que ele fugiu, não fiquemos pelos mínimos, não pensemos que haja quem não mereça, porque todos merecem conhecer do amor de Deus. E ao exercitar estes dons, qualquer um deles, que cada um de nós possa fazê-lo com amor, mostrando amor e carinho para com todos em que estamos falando e que estamos partilhando dos nossos dons que o Senhor nos tem dado. E chegamos ao fim do nosso estudo desta noite.